Tá, então, iniciada aí a gravação. Tá? Então, vamos ver esses 3 exercícios aqui, né? Estão crescendo em ordem de dificuldade. Então, primeiro um mais simples, o segundo também ele é bem simples, ele é um pouco diferente do primeiro, é apenas a ordem invertida, né? E o terceiro aqui é uma situação mais real, tá? Que normalmente acontece realmente, verdadeiramente, né? Então, vou ler aqui com vocês o enunciado primeiro e vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse primeiro, né? Aí eu volto aqui, faço ele, depois vou dar mais 10 minutinhos para vocês fazerem o segundo. Esse terceiro ele leva mais tempo, tá? Tem uma teoria a mais por trás, né? Com o que a gente viu é suficiente, mas é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? E a gente chega aqui para ver esses detalhes. Bom, então aqui, nesse primeiro exercício, né? É a seguinte situação. O administrador de rede recebeu uma rede /22, então máscara /22, e precisa criar o máximo de sub-redes que comporta até 120 hospedeiros. Então, quero colocar até 120 máquinas nessa rede. Aí a pergunta, qual máscara deve ser utilizada e quantas sub-redes serão criadas? Né? Esse enunciado e esse documento aqui eu coloquei lá no fórum Material de Estudo. Se vocês quiserem pegar lá, guardar, ficar mais completo. Tá? Inclusive, quem quiser adiantar, tem aqui o desenho completo do que a gente vai precisar para o terceiro exercício. Né? Então, vou pedir para vocês fazerem isso aí, né? Agora são 10h13. Quando for 10h25, eu vou voltar aqui, né? E aí eu vou botar a solução. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ou então quiser falar de qualquer outra coisa, é só chamar que eu estou aqui ouvindo, ok? Então, dá esses 10 minutinhos aí. Bom, gente, vamos então ver aqui como é que a gente resolve esse primeiro aqui, né? Pedir ajuda aqui do Paint. Bom, então aqui, né, enunciado, fala que o administrador recebeu uma rede /22, precisa criar o máximo de sub-redes, né? /22 quer dizer que os 22 primeiros bits da máscara têm valor 1, né? Então, essa máscara é a máscara, né? Tem 8 bits 1 no primeiro byte, 8 bits 1 no segundo byte, dá 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a máscara tem 22 bits 1, né? E essa máscara, então, termina com 2 bits 0, né? Então, aqui nós temos esse terceiro byte completo. E o último byte, então, todos os bits iguais a 0. Bom, então essa máscara de rede aqui, nós sabemos que o primeiro campo da máscara de rede, que são os bits 1, representam os endereços de rede, né? Representam as máquinas na rede. Desculpa, não, a máquina não, a rede, né? Todas as máquinas nessa subrede têm essa parte inicial do endereço igual, a mesma sequência de bits. E enquanto os últimos bits, os que têm valor 0, é o campo que identifica a máquina na rede, né? O campo do hospedeiro ou o campo do host, né? Não podemos mexer na parte da rede, só pode mexer na parte do hospedeiro. Essa parte da rede ele é fixa, todo o roteamento da internet depende dele. Eu posso criar novas redes mexendo na parte de host, tá? Bom, e preciso o quê? Eu preciso criar sub-redes que comportem até 120 hospedeiros. Então, preciso garantir que tem uma quantidade de bits suficiente no campo de hospedeiros que possa me endereçar até 120, né? Se a gente for olhar aqui, se a gente for lembrar, 2 elevado a 6, por exemplo, né, vale quanto? 2 elevado a 6 vale 64. Tá? Isso quer dizer que se eu separo 6 bits para a identificação do host, né, com 6 bits, quantos endereços eu tenho? 2 elevado a sexta, que é a quantidade de valores que 6 bits permitem, 64. 64 não é suficiente para os 120 que eu preciso, né? Por outro lado, se eu pego mais um bit, 2 elevado a 7, igual a quanto? 2 elevado a 7, 64 vezes 2, 128. Né? Então, como eu tenho que usar um número inteiro de bits, né, vão ser 7 bits. Significa, então, que o meu campo de host vai ficar como? Né? Eu preciso ter 7 bits aqui. Então, separo 7 bits
esses precisam ser mantidos com valor zero, para que eu possa justamente ter uma rede que me enderece 128 equipamentos. Então, quer dizer que ficaram, né, disponibilizados aqui, ó, 3 bits que tem valor zero, eu posso passar eles para 1. Né? Eu posso mudar essa sequência aqui para 1, 1, 1. Isso aqui vai ser o meu campo de sub-rede. Para o roteador não interessa muito o que é rede, o que é sub-rede. Para ele, tudo é rede. Né? Então, eu vou passar esse campo aqui, esses 3 bits, para, né, vou aumentar o meu campo de rede. Né? Então, qual é a máscara que vai ficar no final? Vai ser a máscara, né? 8 bits 1, mais 8 bits 1, mais essa sequência aqui, que tinha 6 bits 1, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais os 3 bits, então agora, mais 3 bits, 1, 2 e 1 bit do campo de host, e o restante ali tudo zero. Então essa será a minha máscara de rede. Tá? Essa máscara de rede aqui, a máscara, se a gente levar em conta a notação CIDR, é a máscara barra 27. Tá? Indicando que são 27 bits com valor 1, os 27 bits mais a esquerda. Tá? E qual é essa máscara em formato decimal separado por pontos? Né? Todos os bits iguais a 1 é o valor 255. Então, essa máscara aqui é 255, ponto, tudo 1 também, 255, ponto, aqui também está tudo 1, então 255, ponto, e 1 seguido de 7 zeros. Tá? Nessa altura você já sabe fazer a conversão, né, de binário para decimal. Na verdade, o que acontece? A gente olha pela posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a posição 7. Tá? Então, 2 elevado a 7, 128. Só tem esse bit setado, 128. Né? Então, a máscara, no final, né, 255, 255, 255, 128. Que é a máscara barra 127, se a gente for usar a notação CIDR. Bom, a segunda pergunta é: quantas sub-redes serão criadas? Bom, quantos bits foram separados para sub-rede? Foram separados aqui, ó, 3 bits para sub-rede. Tá? Então, 3 bits. Né? Quanto eu posso endereçar com 3 bits? 3 bits me permitem 2 elevado a 3 igual 8 sub-redes. Ok? Isso aí, Rafael. 2 elevado a cubo. Né? Bom, então esse exercício aqui, ele dava, né, uma máscara. Oi, fala aí, fala aí, Vitor. Tá, é o seguinte, né? É que as máscaras de redes, como é que são? Está falando do barra 27, por que barra 27 ou como chegou no barra 27, né? Tá, por que o barra 27, né? Então, barra 27 é o seguinte: as máscaras de rede, elas têm a mesma notação do tá, por que não é 25? Eu não estou entendendo exatamente a pergunta, tá? Vou responder aqui, vou ver se você quer saber. Tá? Uma máscara de rede, ela tem o mesmo comprimento de endereço IP, né? Porque ela, bit a bit, ela justamente serve para identificar, né? Não, tá certo, cara. Eu botei errado, né, barra 27 não, desculpa. É que fiquei barra 25 mesmo, eu contei errado. Obrigado aí, Vitor. Tá? O Gabriel também, obrigado aí, tá? Na verdade, é 25, isso mesmo. É 24 aqui, né? Mais um 25. É que 27 vai acabar sendo do próximo exercício, estava na cabeça, eu acabei me enganando. Né? Tranquilo aí? Obrigado aí, gente. Então, no próximo exercício, né? Esse segundo aqui, está falando o quê? É o contrário do primeiro, né? O primeiro
a gente fala que é dado a máscara e eu falo quantos computadores tem que ter em cada subrede. No caso aqui desse segundo é o contrário, tá? Eu dou a máscara original e eu digo quantas subredes eu quero, tá? Então, o administrador de redes possui uma rede /20 e pela estrutura da organização ele precisa de criar 8 subredes de igual tamanho, né? Então, qual máscara de rede deve ser utilizada, né? E até quantos hospedeiros podem ser configurados em cada subrede, né? E ainda tem aqui, assumindo que a rede receba esse endereço aqui, né? Qual o endereço de rede das 3 primeiras subredes, né? Então, dá mais 10 minutinhos aí. Agora são 10h34, fazer até 10h45, né? Aí 10h45 a gente volta aqui. Aí lembrando aí, qualquer dúvida é só chamar. Já deu tempo aí? Vamos então ver como faz esse segundo, para a gente partir para o terceiro, que é mais interessante, né? Deixa eu abrir um outro pente aqui. Então, nesse segundo aqui, né, ele é muito parecido com o primeiro, só o caminho que é inverso, né? Então, aqui a gente tem um administrador de rede por receber uma rede /20, né? Então, a rede /20. A /20, mesma coisa que o anterior, né? A gente sabe que indica 20 bits 1, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E completa com 4 zeros. E o último byte, os 8 como zero. Então, novamente, né? A primeira parte aqui identifica a rede. Todo mundo que está nessa rede tem o prefixo igual. E a última parte vai ser diferente para todos. Vai identificar quem é o hospedeiro dentro da rede. Então, campo para hospedeiro, né? E aqui, ao contrário do anterior, que dava a quantidade de máquinas, diz que eu quero exatamente 8 sub-redes, todas do mesmo tamanho, né? Se é 8 sub-redes, aí já facilita bastante o trabalho, né? Porque se eu preciso de 8 sub-redes, eu sei que eu vou separar 3 bits, uma vez que 3 bits, né, 2 elevado ao cubo, igual a 8. Eu vou ter as 8 sub-redes. Então, eu vou pegar e vou separar, né, do campo do hospedeiro, né? Deixa eu dar uma voltinha aqui, porque eu estava para o lado errado, né? Do campo do hospedeiro, eu vou separar 3 bits e vou passar o valor deles para 1. Vão ficar 1, 1, 1. Né? Então, nesse caso aqui, né, com 3 bits 1, né, 20 mais 3, agora, né, fazendo a conta correta, /23, a rede /23. Né? A rede /23, então, é aquela rede que nós vimos que está lá em cima já. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E o 24º bit, 0. E o restante, tudo 0. Com essa rede, né? com essa máscara de rede, todos os bits 1, vale 255. 255, ponto 255, que também tudo é 1. Ponto. Né? 7 bits 1 e 1 bit 0. Tá? Esse valor aqui é logo anterior ao último, que quando é tudo 1, é 255. Então, como só o último está faltando, 254. A máscara aqui, 254.0. Todos os bits iguais a 0, 0. Então, a máscara de rede, 255, 255, 254, 0. Ou, na anotação CDR, /23. Né? A outra pergunta, né? Quantos hospedeiros podem ser configurados em cada subrede? Bom, agora, né? Quantos hospedeiros? Já que eu separei 3, que eu precisava 3 subredes, quanto me sobraram? Sobraram aqui, ó, 9 bits. 8 bits do último byte, mais o último bit do terceiro byte. Tá? Então, com 9 bits, né, 2 elevado a 9, dá quanto? Né? 2 elevado a 9 vai dar 512. Então, eu tenho 512 endereços. Né? Só que eu
tem que lembrar o seguinte: o primeiro endereço não pode ser destinado para o hospedeiro. O primeiro endereço é o endereço que é usado para identificar a rede, então usado pelos roteadores para fazer identificação de rede, né? E o último endereço é o endereço de difusão, o endereço de broadcast, é o endereço que é usado para mandar mensagem para todo mundo. Esse endereço também não pode ser destinado a nenhum equipamento na rede. Portanto, são 512 endereços, menos o de rede, menos difusão, né? Então, me dá um total, com disponibilidade, 512 menos 2, 510 hospedeiros, né? 510 hospedeiros, né? Lembrando o seguinte, se eu estou falando, se eu for levar em conta a quantidade de máquinas que eu posso colocar numa rede e essa rede está sendo usada, tem um roteador para interligar ela a outras redes, o roteador consome um endereço aqui, né? Então, se eu for desconsiderar o roteador, né, se eu separo o endereço por roteador, me sobram 509 equipamentos que eu consigo colocar nessa rede. E a terceira pergunta aqui, assumindo que tenha recebido a rede, tá? 10.2.0.0/20, qual é o endereço das 3 primeiras sub-redes? Bom, o endereço da primeira sub-rede é fácil, né? O endereço da primeira sub-rede numa faixa é sempre o endereço da própria rede que foi quebrada, né? Então, se a rede original é 10.2.0.0, o endereço da primeira sub-rede vai ser qual? 10.2.0.0. Então, esse é o endereço aí da primeira sub-rede. Sendo que ela é uma sub-rede o quê? /23. Então, está aqui a sub-rede, né? E qual é o endereço de difusão, que é o último endereço dessa sub-rede, né? Endereço lá de broadcast, endereço de difusão. O endereço de difusão vai ser o último, né? Se essa rede aqui é uma rede com 512 endereços, né? Eu vou usar, então, o quê? 512 endereços, né, nessa sub-rede. Então, o primeiro byte, o último byte, melhor dizendo, se eu for usar o último byte como endereço, ele vai identificar o número de 0 a 255, né? 256 endereços. Então, eu preciso de 2 campos desses. Então, o último endereço dessa sub-rede vai ser o endereço 10.2.1.255. Então, endereço, esse é o endereço de difusão dessa rede, né? Se eu conto do 0 até o 1.255, são 512 endereços, né? Então, qual é o endereço da segunda? Então, esse aqui foi o endereço da primeira sub-rede. Qual é o endereço da segunda sub-rede, né? Logo, o endereço seguinte é o último endereço da primeira sub-rede. Então, vai ser o endereço 10.2. O quê? 10.2.2.0, né, /23. O último endereço de fusão vai ser o quê? 10.2.1. Ponto 1 não, desculpa, 10.2.3.255. Se eu pego da terceira sub-rede, agora é sempre na sequência, né? Qual é a terceira sub-rede? 10.2.4.0/23, né? E vai até o 10.2.5.255. Como são sub-redes de 512 endereços, será sempre na sequência 10.2.0, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.8, 10.2.10 e por aí vai. Legal, gente? Professor, me escuta? Tá, pode falar. Beleza, agora eu consegui o microfone, então fica mais fácil. Volta ali naquele 254, por favor, na máscara, quando você escreveu lá 255, 255.254. Você achou o 254 porque o último bit era 0. Isso. Se você for contabilizar, o que acontece, né? Deixa eu abrir um novo aqui para ficar mais fácil. Espera. Na verdade, o que acontece? É essa sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Esse valor aqui, né? Se você for fazer a conversão, o que acontece? Esse primeiro bit aqui vale 1. Esse segundo vale 2. Né? Esse terceiro vale 3. Desculpa, vale 4. Essa é a impotência, né? 4, 8, 16, né?
32, 64 e 128, né? O correto é o quê? Se você pegar isso tudo aqui e somar, ele vai dar 254. Né? Só que o que eu fiz foi o seguinte, para ficar mais fácil, em vez de somar isso tudo, eu já sei que se for tudo 1, vale 255, não é isso? E o que é esse cara aqui? Esse cara é justamente o 255, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos quem? Menos o 1. 1, 0, 0, 0, tudo 0, até 1 aqui, menos 1. Né? Então, 255 menos 1, 254. Por isso que eu fiz assim. Né? Foi só para ficar direto. Não, perfeito. Obrigado. Agora eu entendi. Eu acho que eu tinha me perdido nessa soma aqui Né? Aqui, de cada bit. beleza. Então, na verdade, é só assim, como é um bit só, fica mais fácil tirar, né? Assim como, por exemplo, esse número aqui, ó, da mesma maneira, né? 1, tá assim, 1, 0, 1, 1. Se eu tenho isso aqui, é um método meu, né? O que eu prefiro? Em vez de sair somando todos os uns, o que eu sei? Eu sei que isso aqui vale 1, eu sei que esse aqui vale 2, eu sei que esse aqui vale 4. Então, em vez de sair somando todo mundo, como eu sei que tudo 1 é 255, né? Quem é esse cara? É o 255 menos 4. Esse cara é o 251. Né? Em vez de fazer um monte de soma, eu faço só uma subtração. Né? Só uma forma de fazer. Bom, o último aqui, né? É uma situação que, assim, uma situação que seria até mais real, e até serve como exemplo para a gente entender bem essa divisão em sub-redes. Né? Então, é o seguinte, para a solução desse exercício, considera essa figura aqui. Né? Então, uma rede, onde nós temos um roteador, esse roteador tem 4 interfaces, a interface 0 do roteador se liga com a internet, a interface 1 liga a subrede A, a interface 2 liga a subrede B, a interface 3 liga a subrede C. Tá? Agora, ainda tem mais. Foi dado que para a distribuição aqui dentro dessa rede, foi dada a rede 192.168.50/24. Então, é a faixa que eu tenho para usar. Eu não posso usar outra faixa, não posso inventar. Né? Essa faixa aqui me dá 512 endereços. Ou, desculpa, 256 endereços. Né? Sendo que na prática, né, nessa faixa, perde o primeiro, perde o último, posso usar 254. Né? Agora, a distribuição da subrede ela deve acontecer de forma que a subrede A, essa primeira aqui, que está na interface 1, né, tem a capacidade de instalação de até 100 equipamentos. Então, eu tenho que garantir uma quantidade que me permita 100 equipamentos. Enquanto as subredes B e C, eu tenho a capacidade de 50 cada uma. Então, eu tenho um problema aqui. Eu tenho uma faixa que me permite até 254 equipamentos e eu tenho que botar 200 equipamentos, sendo 100 numa rede, 50 no outro, 50 no outro. Tá? Então, isso não vai me dar uma divisão equalitária. Eu não vou dividir em subredes do mesmo tamanho. A subrede A precisa ter o dobro do tamanho. Tá? Então, para resolver isso aí, são feitas uma série de perguntas aqui. Né? Qual máscara deve ser utilizada em cada uma das subredes? Bom, a subrede A ela vai ser maior que a B e a C. Então, a gente já sabe que nós vamos ter máscaras diferentes em cada subrede. Até aqui, todos os exemplos que nós vimos, as máscaras eram a mesma para todas as subredes, mas isso não é obrigatório. Né? Se você pensar na internet como uma grande rede, todas as subredes têm máscaras diferentes dela. Nem todas, né? Mas várias têm máscaras diferentes. Né? Então, segundo aqui, qual o endereço de rede de difusão de cada uma das subredes? Então, calcular o primeiro e último endereço de cada subrede. Né? Não existe solução única, tá? Eu vou fazer uma das soluções aqui. Né? Outra, assumindo que a regra assumindo a regra de que a interface do roteador de cada subrede deve receber o primeiro endereço disponível, qual a configuração IP e máscara de cada interface do roteador? Né? Então, como é que eu posso configurar esse roteador? Né? Outra pergunta, né? Não, comentar aqui primeiro, tá? Eu estou falando aqui assumindo a regra de que a interface deve ser a primeira disponível, tá? Isso normalmente é feito, tá? É uma regra que assim não é obrigatória ser seguida, mas por facilidade é o que normalmente se faz. Quando você tem uma subrede, você normalmente coloca o primeiro endereço da subrede no roteador. Alguns colocam como último endereço da subrede no roteador, também é válido, tá?
Outros colocam qualquer endereço no roteador. Tá? Em termos de funcionamento, não tem diferença nenhuma. Não afeta em nada o funcionamento usar primeiro, usar último, usar outro qualquer. Só que em termos de organização facilita se você usar sempre o primeiro. Tá? Agora, também é dado no desenho aqui, ó, PC1, PC2, PC3. Está pedindo para fazer a configuração de endereço IP, máscara, endereço de gateway de PC1, PC2 e PC3. Né? Podem ser várias configurações diferentes. Fazer uma qualquer que funcione. E por último, é dada uma situação aqui. Assumindo que a interface 0 do roteador receba esse endereço IP, 200.20.30.40/28. Né? O que deve ser feito para que os endereços para que esses equipamentos aqui, tá, possam acessar a internet e seus endereços possam ser usados na internet. O que deve ser feito? Tá? A gente repara que o 92.168 é uma rede com endereços privados. Esses endereços eles não podem trafegar na internet. Então, como é que a gente faz para funcionar? Vou fazer o seguinte, esse aí eu vou dar até 11h25, mais ou menos, tá? Para vocês poderem pensar nele, tentar fazer. Né? Sei que vai ser um pouco mais difícil. Faz o seguinte, 11h20, tá? 20 minutos. Né? Aí 11h20 eu volto aqui, aí eu mostro como fazer. Mas o principal aqui é pensar nessa solução de como fazer, né? Redes de tamanho diferente. Como eu calculo redes de tamanho diferente para que tudo caiba? Então, 11h20 eu estou aí. Qualquer coisa, chama aí, tá? E eu atendo vocês aí. Até lá, então. Vamos então ver esse último aqui, que ele dá uma noção exata de como funciona a máscara de rede. Então, a gente já tem aqui, né? A gente tem uma rede, /24, né? E a gente precisa quebrar em 3 sub-redes, onde a primeira delas comporte até 100 máquinas, né? E a segunda e a terceira até 50 máquinas cada uma. Vamos pegar aqui. Tá? O que acontece? Como é uma rede /24, né? Nessa altura a gente já sabe o seguinte, uma rede /24 é a rede onde o último byte é destinado a endereçar equipamentos. Então, a gente tem aqui uma faixa de sub-rede. Como a gente tem um byte inteiro, a gente sabe que são 256 endereços. Então, o endereço vai de 0 até 255. Tá? Isso aqui é usando a máscara /24. O que acontece quando a gente começa a transferir bits do campo do hospedeiro para o campo de endereço? Cada vez que a gente transfere um bit, a gente divide a máscara, a quantidade de equipamentos que cabem numa rede por 2 e multiplica por 2 a quantidade de sub-redes. Né? Então, um bit para o campo do host significa o quê? Um bit do campo do host, campo de endereço. Um bit é mais para endereço. Então, nós temos mais sub-redes. Então, nós dobramos a quantidade de sub-redes e dividimos pela metade a quantidade de bits interessáveis. Então, a máscara /24 vai do 0 ao 255, são 256 endereços. Né? O que acontece se eu uso essa aqui é a /24? Passando um bit para o campo de host. Né? Qual endereço eu tenho? Está aqui /24. Se eu passo mais um bit do campo de host para o campo de endereço, eu passo a ter uma máscara /25. O que significa uma máscara /25? Né? Com a máscara /25, eu tenho o dobro de sub-redes, então eu divido isso aqui em 2, né? Agora eu tenho 2 sub-redes, porém a quantidade de endereços cai pela metade. Né? Eu tinha, então, em cada sub-rede 0 a 255, agora na primeira sub-rede eu vou ter de 0 até 127, e na segunda sub-rede eu terei do endereço 128, né, ao 255. Né? O que acontece se eu uso uma máscara /26? Se eu uso uma máscara de 6, eu passei mais um bit do campo de hospedeiro para o campo de endereço. Então, estou novamente dividindo por 2 a rede. Então, aqui, ó, dividi por 2 cada uma delas. Fiquei com 4 sub-redes. E divido novamente a parte de endereço de cada uma delas. Né? Porém, eu não tenho que ter obrigatoriamente a mesma máscara em todas as partes de uma sub-rede. Eu posso ter máscaras diferentes. Né? Eu posso, por exemplo, usar a máscara /26
para quebrar as primeiras sub-redes. Então, uso aqui a máscara barra 26, eu faço a divisão aqui no meio, né? Quando eu estou fazendo essa divisão aqui no meio, eu estou fazendo o quê? Essa minha rede aqui em cima está sendo a rede barra 26. Né? Essa minha rede aqui, segunda, está sendo a rede barra 26. Uma rede barra 25 é o dobro dela. Então, eu posso deixar aqui embaixo a máscara barra 25. Se eu faço isso, eu estou tendo em pontos diferentes da minha subrede máscaras diferentes, né? Então, deixa eu apagar aqui, essa última partezinha aqui. Fábio, Eu tô, tem diferença em ser barra 26, barra 26 e barra 25? Ou barra 25 e embaixo seja barra 26? tem problema nenhum, né? Beleza. Não tem problema nenhum. O que você não pode, de forma nenhuma, tá? Vou botar aqui no canto, depois eu apago, é fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel, tá? Você tem a sua faixa aqui, tá? Você sempre divide no meio, né? Então, você botou mais, você divide aqui no meio, né? Aí, se você pega uma barra 26, está dividindo 2 no meio, né? O que você não pode é isso aqui, ó. Tentar usar do meio. Isso aqui não tem como, né? Por causa da sua quebra de endereços, né? Isso aqui, se você querer usar, por exemplo, aqui é 26 aqui, né? Usar 26 aqui e usar 25 no meio. Isso aqui não dá, porque a quebra das máscaras 25 seria aqui, né? Seria nesse ponto, a outra quebra seria nesse ponto aqui. Então, você pode ter 25 aqui e pode ter 25 aqui, mas você não pode ter no meio. Tá legal? Beleza. Tá? Agora, se vai quebrar 25 em cima e 2,26 embaixo, sem problema. Cada um faz da maneira que quiser. Então, vou tentar apagar aqui. Eu vou precisar desse espaço todo aqui. Dá para aumentar esse tamanho, não? Dá. Acho que dá. Muda ou nada. Usa aquele ali de selecionar. É, melhor, né? Selecione e apaga. Mais perto. Obrigado. Tá? Então, beleza. Tá, beleza. Então, aqui nós temos então, essa divisão desse tipo, né? O que a gente faz aqui, então? Se eu preciso que a rede A tenha mais espaço, né? Eu uso para rede A a máscara barra 25. Então, aqui eu boto a parte da A. Tá vendo assim? E eu uso a B aqui em cima, ou melhor, até para ficar mais ordenado, vou botar a B aqui em cima, né? E a C aqui embaixo. Né? Com isso, quais são as faixas de endereço? Né? Acabei bagunçando demais aqui. Deixa eu dar uma... Ih, caramba. Vou apagar, tá aqui. Vou dar mais uma arrumada para ficar mais fácil a coisa aqui. A C aqui embaixo. Né? Como eu fiz essa quebra aqui, o que está acontecendo? Eu estou tendo a minha rede B e essa rede foi quebrada em duas, então eu vinha de 0 a 127, a rede B vai de 0 a 63 e a rede C vai de 64 a 127. Né? Então, aqui já está, só ter feito esse mapinha aqui, tá? Já está a resposta até de todas as perguntas que eu vou ter aqui, ó. Primeiro, qual máscara de subrede deve ser utilizada em cada uma dessas subredes? Tá? Então, rede A, qual é a máscara? Barra 25. Que é quem? Barra 25 é 25 bits 1, né? (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O resto zero. Né? Bom, essa máscara aqui é o quê? 255, 255, 255. Né? Um bit só aqui, 128. Né? E qual é a máscara da rede B? Que vai ser a mesma da rede C.
vai ser barra 26. Barra 26 vai ser a mesma sequência, só que no final aqui vai ser 1, 1 e 6 zeros. Qual vai ser a máscara, então? 255, 255, 255, ponto, né? 128 mais 64, 192. Tá ok essas máscaras? Então, a segunda pergunta, qual o endereço de rede e de difusão de cada uma dessas subredes? Bom, de cada uma delas, tá? Vou botar aqui endereço de rede, da rede A. Endereço de rede da rede A com essa escolha, né? Que quando eu falei que tinha soluções diferentes, né? Foi que eu escolhi a rede A aqui embaixo, tá? Mas poderia ter sido a rede A aqui em cima e a rede B, a rede C aqui embaixo, poderia ter trocado C com B, tá? A ordem aqui poderia influenciar bastante. Para essa solução, qual é o endereço de rede da rede A? Né? É o endereço base, 192.168.5, né? Então, endereço de rede, 192.168.5, né? Ponto Q. O primeiro endereço dela é 128. Então, endereço de rede, 128. Sendo que a máscara é barra 25. Tá? Não vou botar aqui a máscara por questão de espaço. Então, endereço de rede. É perguntado também o endereço de difusão, não é isso? Endereço de rede e de difusão. Né? Então, qual é o endereço de difusão? É o último endereço da faixa, que é o 255. Então, endereço de difusão, né? 192.168.5.255. Né? E da rede B? Né? Qual é o endereço de rede da rede B? O início igual a 192.185, só que o da rede B inicia no zero, então endereço zero. Qual é o último endereço da faixa da rede B? O mesmo, 192.185, só que o último endereço é o 63. Né? Da rede C, mesmo inicial, o primeiro endereço dela é 64, então o endereço de rede da rede C é 64. O endereço de fusão da rede C é o último, 127. Então, 192.185, 127. Então tá aí, né? Endereço de rede e de difusão de cada uma dessas sub-redes que foi criada. Na terceira fala o seguinte, né? Assumindo a regra que a interface do roteador em cada sub-rede deve receber o primeiro endereço disponível, tá? Lembrando, essa regra é uma regra bastante comum, né? Qual a configuração IP máscara que deve ser colocada nas interfaces 1, 2 e 3 do roteador? Né? Então, a interface 1 do roteador, né? Essa interface aqui, ó, né? É a interface que liga a rede A. Tá? Então, a interface 1 do roteador, pela regra, recebe o primeiro endereço disponível da rede A. Qual o primeiro endereço disponível da rede A? Né? Primeiro endereço disponível da rede A, o 128 é o endereço de rede, então o primeiro disponível é 129. Então, a interface 1 do roteador recebe o endereço, né? 192.168.5.129. Qual máscara? A máscara do roteador, essa máscara aqui, 255, 255, 255, 128. Tá? A interface 2 do roteador. A interface 2 é que liga a rede B. Tá? A interface 2 liga a rede B e a interface 3 liga a rede C. Como a interface 2 liga a rede B, né? Qual é o endereço que ela vai ter? O primeiro endereço disponível na rede B. O primeiro endereço disponível na rede B é o endereço 1. Então, está a interface 2, nessa solução, 192.168.5.1. E a interface 3 é que está na rede C. A que está na rede C, o primeiro endereço disponível da rede C é o 65. Então, 192.168.5.65. Sendo que o endereço, né, o endereço de rede do roteador 1, desculpa, a máscara de rede do roteador 1 é essa aqui, a máscara de rede do roteador 2 é essa aqui, e a máscara de rede do roteador 3 é essa aqui.
Tá? As máscaras que já foram calculadas para aquelas subredes. A outra pergunta na verdade, defina endereço IP, máscara e endereço de gateway para PC1, PC2, PC3. PC1 está na rede A, PC2 está na rede B, PC3 está na rede C. Né? Então, né? Na verdade, só para simplificar como a gente configuraria uma máquina nessa rede, né? Então, PC1. Eu posso botar qualquer endereço que esteja disponível, né? Na rede A. Eu tenho disponível na rede A que endereços? O 129 já é o do roteador, né? Então, tem disponível do 130 ao 254. Então, qualquer endereço desse do 130 ao 254. Né? Então, por exemplo, 192.168.5.130. Mais o que é perguntado? Vamos voltar lá. Máscara. A máscara é mesmo do roteador. Tá? Então, essa máscara dele vai ser essa máscara aqui, 255.255.255.128. Né? Endereço de gateway dele, está perguntando também, né? É o roteador. Quando ele precisar enviar para outra rede, ele vai ter que enviar para outro endereço, para o roteador dele. Então, esse endereço aqui, que é o roteador dele. Né? PC2. Endereço IP para PC2. Qualquer endereço disponível na rede B. Na rede B, o endereço 1 já foi para o roteador. Como o endereço 1 já foi para o roteador, né? Sobra do 2 ao 62. Tá? Então, um exemplo de endereço, pode ser qualquer um da faixa. 192.168.5.10. E máscara de rede? Máscara de rede, a máscara da rede B. Endereço do gateway dele. Endereço da interface 2 do roteador. Por fim, o PC3 está na rede C. Está na rede C. Qualquer endereço válido da rede C. Né? A interface do roteador já está na 65, que é a primeira, então posso usar da 66 a 126. Né? Vou botar, por exemplo, 192.168.5. Então, qualquer um a partir de 65, vou botar 80. Qual é a máscara dele? É a máscara da rede C. 255.255.255.192. E o gateway dele é a interface 3, 192.168.5.65. A última pergunta que tem aí, né? Na verdade, é uma pergunta, né? Né? Assumindo que a interface 0 do roteador tenha recebido esse endereço aqui, né? O que deve ser feito para que os equipamentos nas redes A, B e C possam ser utilizados para acessar a internet? Né? Esse endereço aqui, né? Ele não pode ser utilizado na internet. Né? Se eu saio, por exemplo, com o endereço do PC1, que a gente colocou como 192.168.5.130. Se eu tentar sair com ele para a internet, o que vai acontecer? Ele vai rotear normalmente, ele vai para a internet, né? E quando chegar na máquina que ele acessou na internet, o pacote dele chega. Mas quando a máquina tentar responder, ela vai tentar responder para esse endereço dele, 192.168.5.130. Só que esse endereço privado, ele não é roteado na internet, tá? Não existe rota para ele, não tem como voltar. Então, ele não consegue a resposta. Né? O pacote até vai, mas não tem como ter a resposta. Né? Então, a resposta como ele faz para sair? É preciso fazer um mapeamento do endereço das máquinas aqui de dentro nessa interface do roteador. Então, quando qualquer máquina tentar acessar a internet, ela sai pelo endereço do roteador, né? Usa aquele endereço IP, então, 200.30.40, né? O roteador acessa o computador externo. Como esse aqui é um endereço válido na internet, a resposta volta para o roteador faz o mapeamento interno e devolve para a rede A. Né? O nome dessa técnica é NAT, né? Network Address Translation, que a gente chegou a estudar já aqui. Bom, pessoal, entenderam legal o exercício? Tudo tranquilo? Uma dúvida aí?
Bom, então, a proposta que a gente tinha para hoje era isso aí, tá? Fazer esse exercício para reforçar a parte de endereçamento. Foi até bom até ter essa semana de folga para a gente poder reforçar isso aí. Né? E qualquer coisa, só mandar mensagem lá pelo Canvas, mandar e-mail, tá? Respondo aí, sem problema. Né? Gente, então. Bom, a A2 vai ser uma prova mistura múltipla escolha e discursiva, tá? Com certeza vai cair um exercício nesse estilo de hoje, Lucas, tá? Certamente, tá? Essa parte do DSP sempre cai. Né? Então vai ter sim um exercício desse, mas a maioria das questões vai ser múltipla escolha. Tarcísio, pode falar aí. Então tá, então tranquilo. Bom, gente, então, bom final de semana, aproveitem aí, né? Aí na semana que vem a gente volta vendo, continuando vendo o nosso simulador, né? Dessa vez a gente vai ver exatamente como a gente configura um roteador, tá? A gente vai ligar o cabo no roteador, vai configurar o roteador e vai botar uma rede para funcionar, tá? Vamos ativar roteamento, vamos fazer roteamento estático, vamos fazer roteamento dinâmico, e vai ser bastante interessante, tá? Um bom final de semana para vocês, até semana que vem.